Amados, eu também já quero fazer a apresentação e a sugestão, né? Eu quero gravar até mesmo para que os irmãos que não puderem vir hoje tenham aí também essa informação. São 2 livros que eu vou indicar para que vocês possam adquirir. Talvez não agora, no começo, né? Tem um custo baixo, não um custo alto não. Esses 2 livros, eles são sugestões para que vocês possam ter um suporte para as matérias, para os livros, tá? Então esse aqui, ó, Entendendo o Antigo Testamento. Ele vai dar um esboço, uma mensagem, uma aplicação para cada livro da Bíblia do Antigo Testamento. Então ele vai trazer informações básicas, né, a respeito de cada livro, de Gênesis, de Êxodo, Número, Levítico e tal. Então se vocês puderem adquirir vai ser excelente, tá? Não consegue agora? Daqui 1, 2, 3, 4 meses vocês tentem. Coloquem na lista lá, depois eu coloco os valores para vocês, tá? Esse aqui então é do Antigo Testamento. Esse aqui, ó, de toda a Bíblia. Tá vendo? Até mais grossão, né? Maior. Então guia fácil para entender a Bíblia. Também ele traz informações de todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, então Antigo e Novo Testamento, tá? Depois eu posto para vocês dar valores e tudo mais, mas já fica 2 livros para o curso. Isso vai servir para todo o curso, não é só para essa matéria, para algumas aulas, para todo o curso. Lógico, a gente vai à medida da curiosidade de vocês, da necessidade de vocês, a gente vai indicando diversos livros, tá? O meu desejo é que vocês ao longo do curso e no final do curso vocês tenham lá uma biblioteca, né? Pelo menos com 285 livros. Amados, nós vamos ler Bíblia, então abra a Bíblia, ligue a Bíblia, né? Acesse a Bíblia, e hoje a gente tem assim muitas formas, né, de ler o texto bíblico. Mas eu, como sou das antigas, tiozinho, então eu tenho a Bíblia assim, ó, capa preta, o livro da capa preta, né? Então nós vamos começar, lógico, pelo início, o livro do Gênesis. Nós não teremos o número de aulas igual para todos os livros, tá? Porque tem livro que é mais curtinho, então a gente vai ter menos aula. Tem livro que ele é mais extenso e a gente vai ter mais aulas. No livro de Gênesis nós temos 50 capítulos. Não só 50 capítulos, nós temos séculos de história que o livro do Gênesis ele relata, não é? Então assim, alguns livros a gente vai estender um pouco mais, 5, 6, 7 semanas, outros vão ser mais curtinhos, 4 semanas, tá? Então o livro do Gênesis aqui, não é só os capítulos, sim a abrangência histórica. Então a gente está falando aqui de séculos e séculos que o livro de Gênesis ele apresenta. Antes que eu pegue mesmo o texto, né, a gente não vai estudar capítulo por capítulo, isso é impossível pela proposta que a gente tem, mas nós vamos pegar a ideia, o tema, a data, autor e pontos principais, né, ou alguns pontos que são interessantes nós sabemos, no caso aqui do livro do Gênesis, tá? Antes que eu comece mesmo, então, pegar o livro, pegar o capítulo, pegar alguns textos e aí desenvolver, eu quero falar para vocês, amados, que o Antigo Testamento, quando nós estudamos o Antigo Testamento, a gente precisa entender que Deus foi se revelando aos poucos. Então, quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente sempre vai buscar um link, né? uma ligação lá no Novo Testamento. Porque muitas ideias, muitos comportamentos que o Antigo Testamento trouxe para um povo específico em uma época histórica com um propósito definido, tá? Então nós que somos discípulos de Cristo, nós somos cristãos, a nossa regra de fé e prática comportamental é Novo Testamento. Eu quero dizer que o Antigo Testamento não tem validade? Não, lógico que não, é palavra de Deus da mesma forma. Eu só estou dizendo que nós precisamos entender o que Deus estava comunicando naquela ocasião para aquele povo. A gente chama de revelação parcial o Antigo Testamento, né? Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1, isso aqui é para dar tempo de vocês pegar a Bíblia, ó, a referência. Só vou dar uma introduçãozinha aqui, tá? Para a gente ver se consegue caminhar de uma maneira mais tranquila, né? Hebreus capítulo 1, verso 1, já lá no Novo Testamento, né? Diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho, não é isso? Hebreus 1 e 1. Amados, vamos ler Bíblia, viu? Bíblia e ler, ainda que você conheça o texto, vamos ler de novo. A gente tem propósito aqui também de gravar a Bíblia, toda vez que a gente lê, nesse intuito de gravar.
Então eu acredito que no final desse curso, daqui a 24 meses aproximadamente, vocês terão decorados os 31.173 versículos da Bíblia. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ler Bíblia. É na leitura que a gente vai absorvendo e gravando. Então Hebreus capítulo 1, verso 1 diz isso, né? Havendo Deus antigamente o quê? O Antigo Testamento. Falado de muitas maneiras, diversas formas, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Então todo o Antigo Testamento tem um propósito, apontar o Cristo. Todo o Antigo Testamento tem um propósito, levar a humanidade a receber o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, né? Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo de número 4, ele diz que Jesus nasce sob a lei, na plenitude dos tempos. Então a gente vai perceber ao longo da nossa caminhada aqui nos estudos, que Deus foi preparando a humanidade para receber o Cristo. É muito interessante, né? Quando a gente enxerga assim que Deus, esse ser que criou todas as coisas, é o que nós vamos falar no livro de Gênesis, a criação, o Criador, tá? Pelo menos essas duas primeiras aulas, o Criador e a sua criação, né? Não só a criação cosmo, mas o ser humano. A gente vai partir do princípio aqui do Gênesis capítulo 1, verso 1, que um ser pessoal, o Criador, ele intencionalmente cria, né, esse cosmo todo com a intenção de colocar um ser segundo a sua imagem e semelhança, que somos nós. Criou perfeito. E aí a gente vai ver o que aconteceu, né, ao longo do tempo, e o livro dos Gênesis vai nos dar assim muitas e muitas passagens para a gente ver o que aconteceu. E o Antigo Testamento, as leis e tudo mais, veio mostrar. Isso aqui não salvava ninguém, amados. A lei, o Antigo Testamento, nunca salvou ninguém. Só mostrou para o ser humano que ele era pecador e precisava de um Salvador. E que pelos seus esforços, ele jamais ia conseguir salvação por si. Então o Antigo Testamento jamais salvou ninguém. A obediência das leis era incapaz de salvar uma pessoa, a não ser que a pessoa conseguisse cumprir tudo. E aí só teve um ser humano que conseguiu, que foi o próprio Jesus. Ele não invalida a lei, ele cumpre a lei e ressignifica a lei nele, né? Então a gente já vai trabalhar nessa questão do que é evangelho desde o princípio. Então o evangelho não é uma revelação do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e etc. Não é. É desde sempre. O evangelho é a boa notícia. E a gente vai ver isso desde o começo. Mas só para que a gente complete essa ideia de que é uma revelação gradual, pouco a pouco, nós vamos ler um texto lá no Novo Testamento, que é em 2 Pedro. Lá no final da Bíblia, né? 2 Pedro. E é isso aqui, amados. Leitura de Bíblia, manusear a Bíblia. Vocês vão ficar muito habilidosos no manuseio da Bíblia. Eu não tenho dúvida. E eu sei que alguns já devem ser, né? Então vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19. Então 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 19. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Olha que texto interessante. A ideia aqui é dessa luz da aurora, luz da alva, que é o sol, não é? Alguns de vocês devem sair 4h30, 4h30, 5 horas mais ou menos para ir trabalhar. Está tudo escuro, não está? Tudo escuro. Mas não está tudo escuro como se aqui estivesse sem iluminação e você aperta o interruptor e clareia de uma vez. Não é aos pouquinhos? Você quase que não percebe, né? Saiu escuro, aí olha assim e falou, nossa, clareou, mas foi aos poucos clareando. Então a ideia é essa, a revelação ela é pouco a pouco, foi clareando, foi trazendo luz aos poucos, até que veio o sol, a estrela da alva nascesse no coração. E nós temos a revelação completa e perfeita, que é o Novo Testamento. E o Novo Testamento falando a respeito de uma pessoa. Então, amados, todo o nosso estudo, todos os estudos, nós vamos procurar sempre procurar saber o que esse estudo ou de que forma está apontando Jesus. Porque Jesus, irmãos, é o mais importante de todo o ensino bíblico. Jesus é a plena revelação de Deus.
Jesus é o próprio Deus. Jesus está em todos os livros da Bíblia de alguma maneira pelos ensinamentos. Então nós somos cristãos, o que nos interessa mais a respeito de qualquer coisa é que Jesus seja encontrado lá. Os nossos ensinos, os nossos estudos, as nossas reflexões, o intuito final, porque a proposta do curso é assim, abordar o livro no seu aspecto histórico, cultural, né, teológico e aplicação prática. Então não tem muito sentido se a gente ficar estudando e não aplicar isso na nossa vida no dia a dia, na nossa casa, onde a gente trabalha, nos nossos parentes, na vizinhança, no dia a dia. Então o ensino bíblico tem como finalidade última nos tornar pessoas à semelhança de Jesus. Isso sim, para mim, é termômetro de espiritualidade. Não é se eu conheço muito Bíblia, se eu sou muito usado por Deus através dos dons espirituais, nós somos pentecostais, né? Não é se eu sigo todos os rituaizinhos, né, que a gente tem vários. Não é isso. Se a gente vem muito à igreja ou pouco à igreja, não é isso. Para mim, termômetro de espiritualidade é se eu me pareço com Jesus, se eu sou semelhante a Jesus, né? Se eu sou um ser humano que se parece com Jesus, aí sim. Porque os dons espirituais, inclusive, podem ser imitados e não quer dizer nada, amados. Não é a aprovação de Deus na nossa vida. Eu posso ser usado assim de uma maneira extraordinária, onde as pessoas fiquem admiradas, né? Com a eloquência, o dom da ciência da palavra, da sabedoria da palavra, o conhecimento, o ministério de mestre, através de uma profecia, dos dons de curar, e as pessoas falam, nossa, que vaso, vaso e tal. Amados, isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Não quer dizer que Deus está aprovando uma pessoa, tudo quanto ela faz ou fala. Não. Agora existe sim um crivo, existe um termômetro que a gente mede. Essa pessoa é espiritual. Essa pessoa, o Espírito Santo tem transformado ela de uma maneira poderosa. É quando nós enxergamos essa pessoa, o que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 22. Se essa pessoa ama, se alegra, tem paz, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Havendo essas características na vida de um cristão, aí a gente fala, esse aqui é espiritual, de verdade, né? Então, finalidade última dos nossos ensinos, sermos transformados à semelhança de Cristo, que possamos ser filhos melhores, pais melhores, maridos melhores, esposas melhores, amigos melhores, parente melhor, genro melhor, nora melhor, sogra melhor, profissionais melhor, cidadãos melhor. Tudo bem, amados? Então, a gente já leu aqui Pedro, não foi? Tudo certo? Então vamos voltar para Gênesis e aí vamos entrar no livro que é o objeto do nosso estudo. Eu estou achando vocês assim meio desconfiados, todos assim, fica à vontade, né, irmão? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus o céu, ou céus e a terra, não é isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu parar um pouquinho aqui para falar que a Bíblia não tem a proposta de provar a existência de Deus, nem um pouco. Quem lida com a Bíblia já está resolvido nisso. Deus é um ser que é real. Eu vou falar algumas coisas que podem chocar no primeiro momento. Calma, não desvie, não desiste do curso, não murmure, não fale para o pastor trocar o professor. Calma, tá bom? E eu preciso fazer isso, eu preciso chocar vocês nas palavras para que vocês, opa, calma aí, que negócio estranho é esse, né? Então assim, a gente fala que Deus existe, não é isso? Né? Deus existe, tá bom. E se eu falar para vocês que Deus não existe? Quando eu digo assim, Deus não existe, é porque tudo que existe, tudo, foi criado, teve um princípio, terá um fim, não é isso? E Deus? Deus é criador, não é criatura. Teve um momento que ele não era uma realidade, não existia? Não. Então Deus não pode entrar na mesma categoria de coisas existentes. Então Deus está para além da existência, Ele está fora da existência. Deus habita na eternidade, não é? Salmo 90, verso 1 e 2, não me falha a memória, aí vocês podem conferir todos os textos que eu falar, se vocês ficarem interessados, porque eu erro também, né? A gente fala uma coisa, às vezes não é, nas referências. E a Bíblia vai dizer em Salmo 90, então, verso 1 e 2, antes que os montes nascessem, antes que os outeiros fossem criados, Tu és Deus, de eternidade a eternidade. Tudo que existe criado
é a partir de um ponto. E existem coisas eternas, seres eternos, como os anjos e como os seres humanos. São eternos, a partir de um ponto criado. Então nós somos eternos, só que Deus é de eternidade para trás, a eternidade para frente. Ele abrange tudo. Onde Deus está agora, nesse exato momento? Hoje é dia 16 de janeiro de 2020, não é isso? Deus está agora no mesmo lugar, no mesmo tempo, onde Ele estava quando todas as coisas foram criadas. Porque o tempo não se relaciona a Deus. Deus cria o tempo aqui. A gente vai ver no capítulo 1 que Ele cria sol e lua, com a finalidade, para justamente determinar os tempos e as estações, né? Os anos e tudo mais. Então Deus cria o tempo e cria o espaço. Deus está para além, fora disso. É como se toda essa mesa e tudo que tem aqui é a criação de Deus. Anjos, homens, planetas, universos, né? Hoje nós sabemos pela ciência que nós não temos o universo, nós temos o multiverso, né? A ciência vai descobrindo que grandeza é essa de criação. Então é como se tudo isso fosse o que está em cima da mesa e Deus fosse eu, que está aqui, ó, fora disso. Porém, Ele interfere, Ele age na história, Ele entra na sua criação, né? Ele está interferindo segundo o propósito que Ele criou. E a gente vai ver que Deus cria tudo perfeito, mas nós estragamos isso, e aí Deus tem que interferir muitas vezes para que a gente não acabe com tudo isso. Mas calma que a gente chega lá. Então Deus está à parte de tudo isso. Aqui é onde as coisas começaram a ser criadas. Jó capítulo de número 38, verso 6 ao verso 7, diz que os anjos, quando Deus estava criando todas essas coisas, os anjos estavam olhando. Então o que a gente conclui disso? Que os anjos já foram criados antes de tudo isso, né? Então aqui em Gênesis 1:1, os anjos já existiam, foram criados. E eles estavam vendo tudo isso Deus fazendo. Então, a partir de tudo criado aqui, e aqui o final da história humana, juízo final, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, tudo isso está diante de Deus, né? Hebreus capítulo 4, verso de número 13, vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós vamos ter que tratar um dia. Então Deus não só sabe tudo, não está só em todos os lugares e não só tem todo o poder, Ele também vê todas as coisas. Mas o ver que eu falo é conhecer os pensamentos, o coração e as ações de todos os seres humanos e tudo que acontece na criação, em todo o tempo, em todo lugar e toda hora. Se os pentecostais tivessem vindo, ele fala glória a Deus. Que ser é esse, hein? Os pentecostais já ouvem assim, então glória a Deus. Estou pensando que vocês... Vamos lá. Então Deus, Ele vê tudo isso. Deus está, amados, não é que Deus está em todos os lugares. Todos os lugares estão em Deus. Todas as coisas dependem de Deus. Ele é o originador de todas as coisas. É Ele que trouxe aquilo que não existia à existência. Criou Deus. Esse termo no original, na língua original, traz a ideia de que não havia absolutamente nada, não existia nada. E isso, que é o ex nihilo, né? É o Bará Bereshit Elohim, né? Se o Jonas estivesse aqui, ele ia gostar desse trem. Ele gosta do hebraico, né? Que aqui criou Deus os céus e a terra. Bará Bereshit Elohim Haaretz Hashamayim. Então a ideia do Bará é do nada, criou do nada. Nada existia, não tinha matéria, nada existia. Deus disse haja e houve. De onde Deus tira isso? De lugar nenhum. Ele é um ser criador. Ele chama as coisas que não são como se já fossem, é que diz o texto bíblico no Novo Testamento. Então Deus vai criando a partir do nada. Ele é o originador de todas as coisas. Ele é aquele que os adolescentes dizem assim, chega causando, né? É o fator causal de tudo. Então ele vem trazendo à existência tudo. Ele vai criando todas as coisas a partir dele. Tudo existe em Deus. Ele é o único que é autossuficiente, anterior a tudo, pré-existente, autossustentador, não depende de ninguém, não pediu conselho para ninguém. Ele não só cria, mas Ele manteve e Ele resgata a sua criação que se perdeu. Este é o Deus que nós vamos falar, que estava aqui no princípio. Um Deus autossuficiente, um Deus que não depende de nada nem de ninguém, um Deus que os seus planos não são frustrados,
Um Deus que conhece a história, conduz a história segundo o seu propósito. Nem poderes humanos, militares, intelectuais, espirituais, nem Satanás, nem os demônios, nem o inferno, nem ninguém poderá jamais frustrar os planos de Deus, nem a falta da nossa fé, nem a nossa loucura, nem a nossa fraqueza. Deus fará exatamente tudo aquilo que Ele planejou desde sempre. Ele é Deus. Os pentecostais chegaram. Estão chegando aos pouquinhos. Então criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, no verso 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui nós contemplamos já a trindade, ou a triunidade. Esse Deus, misteriosamente, que é um manifesto em 3 pessoas. Tudo isso é conceito teológico, tá? Eu não vou me aprofundar nessas coisas, não, a não ser que vocês vão perguntando aí. Eu só vou respondendo o que vocês vão perguntando. E aí, amados, a gente percebe aqui que tudo teve uma origem. Porque é ensinado nas escolas que houve lá o tal do Big Bang, que as coisas surgiram, né, de uma explosão. Não, nós entendemos de fato que Deus é um ser pessoal e que cria as coisas inclusive com uma finalidade. Isaías 43, verso 7. Verso 7. Ah, coisa boa. Todo mundo no silêncio, prestando atenção. Vamos lá, amados. 43. Alguém quer ler? Pode ler, minha amada? Se eu não puder ler, por favor. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que me formei e fiz. Isso. Então, olha só. Deus cria o ser humano com uma finalidade. Eu os criei para a finalidade, né? Nós somos criados com um objetivo, que aparece no verso 26 e 27 do capítulo 1. Aí, vamos lá. Voltar no texto. Gênesis, né? Capítulo de número 1, verso 26 e 27. Diz assim, a trindade, olha que coisa interessante, já aparece aqui, né? Está no plural. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que coisa interessante. Então é um plural, não é? Vou fazer, ou farei, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Então há uma trindade aqui, há um Deus plural, não há deuses. Há um Deus que ele é manifesto em 3 pessoas distintas, mas iguais. É um negócio complicadíssimo. Então deixe para lá por enquanto. A questão é, há um ser criador, ele cria, né, tudo que nós conhecemos aqui, com a finalidade de colocar o ser humano, e coloca um ser perfeito, a sua imagem conforme a sua semelhança. O que é imagem e semelhança de Deus? O que seria essa imagem e semelhança de Deus? E eu queria ouvir de vocês aquilo que vocês já ouviram, aquilo que vocês já aprenderam, aquilo que vocês têm como imagem e semelhança de Deus. Eu começo, tá bom? E aí vocês vão completando. Porque a gente aprende que o homem, o que ele tem de imagem e semelhança de Deus? É racional, é inteligente. Deus é inteligente e nós também somos. Por exemplo, os animais não é imagem e semelhança de Deus, não é? Os anjos não são imagem e semelhança de Deus, embora eles também tenham inteligência. Então, eu aprendi que inteligência é algo que se assemelha a Deus. Deus é inteligente e nós somos também. Deus não é racional, Ele é inteligente, é diferente, não é? Por que Deus não é racional? Porque o raciocínio é o seguinte, amados. Nós pegamos um assunto, uma questão, e aí a gente compara, acrescenta informação, discute, desenvolve e chega a uma conclusão. Isso é o raciocínio, né? Você vai raciocinando, comparando. Nossa, é isso aqui, ó. Mas você pegou lá, comparou, discutiu, avaliou, pesquisou. Deus não, Ele sabe tudo de pronto, de uma forma perfeita. Não precisa desenvolver esse negócio. Deus sabe de tudo de uma forma plena. Então Ele é inteligente, mas não é racional. Nesse sentido, desenvolver raciocínio. Deus sabe de todas as coisas, né? De uma forma plena. Então eu dei a minha contribuição e eu gostaria de saber de vocês o que vocês ouviram falar até hoje, o que é, o que nós temos e Deus também tem, ou o que Deus tem e compartilhou com a gente para ser esse negócio de imagem e semelhança. Inteligência. Sentimento. Oi? Sentimento. Sentimento, sim. Os atributos de Deus, né? Quais?
Tem diversos. Tem uns que ele comunicou com a gente e outros não. Né? Atributa aquilo que pertence a Deus. Então, por exemplo, o sentimento pertence. Deus é um ser. Sendo um ser, ele tem sentimento, ele se alegra, ele se entristece, isso é sentimento, né? Os animais não têm. Embora alguns achem que o cachorrinho tem, mas não tem. Não tem sentimento. Não é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Nós somos uma pessoa. Os animais não são uma pessoa. Porque para ser uma pessoa você precisa ter sentimento. Você precisa ter inteligência e vontade. O animal não tem vontade. Ele faz tudo por instinto, amados. Tá certo? Não tem inteligência. Pode ter algumas habilidades, inclusive porque um ser inteligente o adestrou. Mais inteligente do que o animal é o ser humano que pegou um ser irracional, né, e fez com que ele fizesse algumas coisas que nem pertencem à sua natureza. O ser humano interferiu. Então, mais sentimento, alguns atributos que poderia ser santidade. Deus é um ser santo, compartilhou isso conosco, né? Sim. Mas não, é sempre assim, não é que exatamente o que Deus, com a proporção de Deus é que nós temos, é uma coisa. Santo, e a gente busca, né? Ele compartilhou conosco essa sua natureza santa. Sim, também. Quem ainda mais? Não vale nota, não tem problema. Misericórdia. Sim, é um atributo. Caráter Fica um pouco vago, né? Porque são características. Então, tem caráter mal também. O que seria, qual característica? Acho que acaba englobando a bondade, misericórdia, compaixão. São virtudes, então virtudes, né? Virtudes Deus tem e nós também temos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Não. Tudo bem, depois vocês vão ficando mais à vontade, vocês vão participar muito mais, não tenho dúvida. Amados, então Deus é santo, Deus tem sentimentos, Deus tem atributos virtuosos, né? Que são essas qualidades. Deus é um ser livre, então Ele decide. Ele também nos deu essa capacidade. Por exemplo, os animais não são livres, eles só fazem. Eu estou comparando porque são seres, né? Então, animais e seres humanos. Os animais, eles não podem decidir fazer algo que vai contra a sua natureza. Se eu pego um gato e coloco alpiste, ele pode estar morrendo de fome. Alpiste, ele não vai comer o alpiste. Aí eu pego o cachorro, coloco um leitinho. Ele pode estar com a fome, mas ele vai, não, isso aqui eu não aprecio, isso aqui eu não vou morrer de fome, eu não como isso aqui. Você pode pegar um passarinho, dar um picanha, com 2 dedos de gordura assim, assadinho, né? Mal passada e tal, alguma coisa assim. O passarinho, ele vai morrer de fome e não vai comer, porque não pertence ele não decide. É a sua natureza, o seu instinto que leva até aquele comportamento. O ser humano, se tiver com fome, come o passarinho, o gato, o cachorro, a carne, bebe o leite e ainda toma óleo de linhaça, que diz que é bom, né? Também, né? Vocês perceberam que nós assim decidimos, né? Então Deus decide. Deus é um ser, só que Ele é um ser totalmente livre e nós não somos exatamente totalmente livres. Não somos totalmente. Nós não fazemos aquilo exatamente que nós queremos, e sim algumas coisas que Deus delimitou, né? E mesmo assim ainda fazemos absurdos que não pertencem à nossa natureza, mas nós temos essa capacidade. Então Deus é livre, Deus tem sentimento, Deus é inteligente, Deus é santo, Deus tem esses atributos. Mas os anjos poderiam também ser colocados como tendo essas características, isso aí tudo. Mas os anjos não são chamados a imagem e semelhança de Deus. Então o que seria de fato? Essas coisas podem ser incluídas como imagem e semelhança? Sim. Mas não é isso exatamente o que o texto bíblico, ou que a Bíblia ensina, e que só Deus tem e compartilhou conosco, não compartilhou com os anjos, por exemplo. Sabe o que, amados? Nós somos um e somos mais de um ao mesmo tempo. Deus também é um e é mais de um ao mesmo tempo. Não é essa complexidade? Você acha que você é só essa carcaça? Esse corpo? Não. Existe uma complexidade em mim. Existe uma alma, existe um espírito, existe, né? O ser humano, ele não é só um corpo. O ser humano, ele é muito mais complexo. Essa complexidade de ser um
sendo mais de um, é o que Deus compartilha, porque Ele também é um e é mais de um. Só que não é só a questão individual, é a questão coletiva, porque nós vamos ver isso aqui. Quando Deus cria o homem, Ele cria uma humanidade e não um indivíduo à parte dessa coletividade. É bem interessante a gente saber isso, porque a gente vai ver no capítulo 2, né, quando Deus cria o homem, Ele cria então o homem macho e fêmea, não é isso? Cria o ser humano, melhor dizendo, tá? Corrigir a expressão. Cria o Adão macho e o Adão fêmea. Eva não é criação de Deus. Deus nunca chamou a mulher de Eva. Eu acho que eu falei isso, não foi, pastor? Alguma coisa aqui? Rapidinho. Então Deus cria quem? O Adão homem e o Adão mulher. A palavra Adam quer dizer ser humano. A palavra em si no original. Ser humano é dom, vermelhinho, o que veio do barro, né, da argila, o corado. Então, capítulo 5, verso 1 e 2, eu li com vocês quando eu falei isso? Não? Vamos ler o texto. Capítulo 5, verso 2. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Acho que 1, 2 e 3, alguma coisa assim. Diz lá que as gerações de Adão, né? Quando Deus cria o homem, quando Deus cria o Adão, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou seu nome Adão. Entendeu o texto? Os chamou. Adão. Adão era o nome do casal, né? Criou macho e fêmea, uma unidade composta. Como Deus é uma unidade composta. Deus é uma unidade que é composta. Para nós fica estranho, porque nós estamos sempre hoje falando e vivendo a partir do pecado que distorce tudo isso. Nós estamos falando a criação perfeita de Deus. Estou partindo do capítulo 3 de Gênesis para frente, que aí desmantela tudo, né? Aí bagunça mesmo o coreto. Eu estou falando da criação de Deus, esse ser que criou esse outro ser, a sua imagem e semelhança. Deus é triuno. Deuteronômio capítulo de número 6, verso número 4, diz assim: ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Essa palavra único, lá no original, quer dizer uma unidade composta. Só na língua hebraica é que vai ter essas expressões para diferir uma coisa única da outra coisa única. Todas as outras línguas, se pegar esse termo, errad, né, e for traduzir, seja para o inglês, para o espanhol, para o português, para o italiano, para qualquer coisa, vai ser único. Então a palavra eles vão traduzir por único. Então, só que único na língua hebraica, referindo-se a um só, que não seja unidade composta, e sim um singular, vai usar outra palavra, que é yahid. Por exemplo, na língua hebraica eu falo assim: me dá um copo d'água. Eu vou usar a palavra yahid, um copo d'água. Se eu pedir, me dá um cacho de uva, eu vou usar a palavra errad, um cacho de uva, porque o cacho de uva é um talo composto de várias uvinhas, mas é um cacho, é uma unidade composta. Nós somos uma unidade composta, como indivíduo, não é? Quem nunca falou consigo mesmo e não é doido? Quem nunca, né? Teve a impressão que estava conversando e brigou com ele mesmo. Tem gente que é tão complicado que briga com ele mesmo, né? Não é um negócio estranho? Tem gente que é tão complexo que se morar sozinha deixa um bilhete e vai embora. Foge de casa. É sério, mas não estou brincando. Quem nunca assim ficou assim no... Isso não é um negócio de doido? Salmo 42, verso 5. Salmo 42, verso 5. Salmo 43, verso 5. O salmista disse assim: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. 43 e 5. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Olha o salmista nessa complexidade falando com ele mesmo. É algo meio estranho, mas é isso. E Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança para experimentar esse ser indivíduo que é complexo demais e que foi criado dentro de uma humanidade. É por isso, amados, que no ensino bíblico não existe espaço para egoísmos.
Individualismo. Não existe espaço para divisões, porque somos uma raça. Não existe raças, né? A raça parda, amarela, isso não existe. Até mesmo quando a gente trata das ciências mais exatas que eu digo assim, não exatas, humanas, mas na antropologia, na própria filosofia, mas na sociologia, a gente não vai falar de raças. A raça é humana. Foi o Albert Einstein, né? Quando foi entrar nos Estados Unidos, ele foi preencher lá o formulário lá, né? Que é de prática para entrar no país. Aí estava lá, qual a sua raça? Ele colocou humano. Não existe outra. Somos seres humanos, pertencemos a uma mesma raça, né? A uma coletividade. Então isso é muito importante a gente aprender no texto bíblico, porque, irmãos, não tem como. A gente vive muito hoje na questão de grupos, né? Grupos sociais. A gente julga as pessoas por quê? Que já vai a aplicação prática da aula, que é o que nos interessa, né? O que significado tem isso para mim? É isso. A gente, grupo, né? Por exemplo, quer ver um negócio que a gente acha que é inferior e outro é superior? Homem e mulher. Pergunta para o homem. Ele vai falar, não, que isso, mas trata a mulher como inferior. Pergunta para o branco se ele acha o negro inferior. Ele vai dizer, claro que não, mas trata. Pergunta para o rico se ele considera o pobre inferior. Vai dizer, não, alguns falam mesmo. Né? Pergunta para o evangélico se ele acha que o homossexual é inferior a ele como ser humano. Está entendendo? Percebem o que o pecado fez conosco? E nós somos um. Pergunta para o pentecostal do seu irmão tradicional. Pergunta do irmão da Batista sobre o irmão da Assembleia. Percebe essas distorções? Né? Então, após o pecado, tudo isso vem desmoronando. Mas não foi assim que Deus planejou. Não foi assim que Deus criou. Nós não temos o direito de considerar ninguém inferior a nós, por classe social, por cor de pele, por diplomas que possui, né? Talvez um muito estudado vai ignorar aquele que não teve oportunidade, um analfabeto, semi-analfabeto. Talvez o adulto desconsidere o jovem, né? Desconsiderando mesmo, desrespeitando. A gente faz isso com as nossas crianças, não faz, irmão? Sim ou não? Fazemos. Nós temos um negócio ainda um pouco mais complicado. Nós, inclusive, nos tratamos diferentes dentro das nossas comunidades de fé. Não estou falando que aqui, não sei, talvez aqui seja algo muito especial e excepcional. Não tem essas coisas, né? Talvez não tenha. Mas a minha vivência de 20 anos dentro de igreja, eu percebo que muitas vezes nós consideramos pessoas mais do que outras, no sentido do tratamento. E a gente fala assim, ô André, mas não está escrito da honra quem tem honra? Mas honra não é tratamento diferente. Tratamento diferente de um para outro, Tiago vai dizer que é acepção de pessoa. Pecado, quando a gente acha que um é mais importante do que o outro. Pastores, líderes, pregadores, né? Adultos, esses assim, a gente trata mais ou menos. Mas se vem um jovenzinho, uma criança, a gente às vezes fala alto, manda calar a boca, não dá atenção, né? Não trata igual, amados? Não deve ser assim. Não foi assim que Deus planejou. Não é assim que Deus quer que a gente haja. Deus quer que nós possamos tratar todos igualmente, tratamento igualmente, reconhecimento de pessoas que Deus constitui sobre a nossa vida para nos abençoar, seja nossos líderes espirituais, ou seja, pessoas de outros níveis, amém? Mas tratamento, não. Devo tratar uma criança igual como eu trato um adulto, da mesma forma. Devo tratar um espírita da mesma forma que eu trato um irmão meu da igreja. Tratamento, irmão, está entendendo? Respeito, dignidade, isso está intrínseco no ser humano. Olha que coisa interessante. Quando uma pessoa é acidentada, foi baleada, está morrendo no meio da rua. As pessoas não conhecem ela, mas tentam salvar, não tentam? Às vezes até o ladrão, o lazarento, o desgramado, que estava fugindo da polícia, não deixa morrer não. Alguns terminam de matar, eu sei, mas eu digo assim, né? Até a própria polícia precisa socorrer. Por que a gente vê uma pessoa que a gente não conhece e tenta salvar? Não tem afinidade nenhuma. Solidariedade da raça. Ali somos nós morrendo de alguma maneira. Por que nós devemos nos importar com aquelas pessoas que sofrem na África, no Haiti, no sertão nordestino,
nas periferias das nossas cidades, com os moradores de rua, com as crianças violentadas, com as mulheres assassinadas por serem mulheres, por que a gente deve interferir nisso? Porque somos nós, irmãos. Por que eu me preocupo com o próximo? Porque o próximo sou eu. Porque quando o homem olhava para a mulher, ele se via nela. Porque ele disse, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu pergunto, quem pode ser osso do meu osso, carne da minha carne, se não eu mesmo? Entende a criação de Deus? Era um. Depois do pecado que a conversa mudou, né? Quando Deus disse assim, e aí, varão, aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Começou, irmão, a dificuldade, colocando culpa no outro, vendo o outro como não sendo ele mesmo a ser cuidado e a ser responsabilidade. Que a gente fala assim, você para mim é problema seu, o seu problema não é meu. Como assim? Então, quando Deus cria uma humanidade, um ser humano, o único ser humano, a sua imagem e semelhança. A gente, quando pega a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nenhum deles trabalha para si, pedem honra para si, adoração para si. O Pai envia o Filho para que o Filho apresente o Pai, para que as pessoas glorifiquem o Pai e deem honra ao Pai. Por sua vez, quando Jesus ascende ao céu, ele envia o Espírito, e esse Espírito faz com que a gente reconheça Jesus, glorifique Jesus, que por sua vez glorifica o Pai. E o Pai honrou Jesus, enchendo ele da plenitude do seu Espírito e ressuscitando dos mortos, onde no final da história, todos os inimigos, o Pai fará com que sejam submissos aos pés do seu Filho. Então um trabalha para honrar e glorificar o outro. Jesus disse, eu não busco minha própria glória. Por que a gente não diz assim, glória ao Espírito Santo, embora ele seja Deus? Porque o Espírito que habita em nós nos leva a glorificar ao Pai e ao Filho, porque nenhum arroga para si essa glória, embora mereça. E nós que não merecemos coisa nenhuma, queremos glória nossa e achamos que os outros são de alguma maneira inferiores a nós, homens oprimindo mulheres. Não, isso precisa mudar. Se somos cristãos, se somos discípulos de Cristo, se nós habita o Espírito de Cristo, a gente precisa ser diferente daquelas pessoas que não professam esse Deus Criador, amados. Esse Deus que é o Deus verdadeiro, o único Deus, inclusive não existe nenhum outro. Ele que nos fez, e nos fez com uma finalidade, para manifestar a glória dele, para honrar ele, para louvar a ele. Faremos isso quando nós vivemos dessa forma que a Bíblia ensina, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho. Se vocês acham, mas eu acho. Então, amados, resumindo a história até aqui, o Criador, Deus, ele cria todas as coisas para uma finalidade, que é para que tudo honre o seu nome. E tudo na criação está de boa, glorificando a Deus. Tudo, irmão. A única complicação somos nós mesmos, né? Os animais glorificam a Deus, a natureza glorifica. Está tudo ordenado, tudo funciona como Deus estabeleceu. Se não funciona é porque nós interferimos e bagunçamos o negócio lá. Mas assim, por exemplo, você já viu algum papagaio falando mal de um outro papagaio? Fazendo fuxico? Não. Mas nós criamos um site chamado Fuxico Gospel, né? E a gente fala mal dos outros. Você não vê, por exemplo, um leão matando uma zebra por assassinato. Assassinato, estou dizendo. Raiva, descontrole, injuriado, né? Fez alguma coisa, não pagou o que devia, vai lá e mata a zebra. Aí vai lá o leão no tribunal, vai responder por quê? Zebrinicídio. A gente não vê isso. Não vê, né, irmão? Então, a natureza, a criação em si, obedientes a Deus. Vocês sabiam que até o diabo obedece a Deus quando Deus manda? E ele não tem possibilidade de não obedecer, porque se Deus manda, ele obedece. Ele é um servo de Deus frustrado, faz sem vontade, sem querer, mas faz, porque a ordem de Deus é suprema. E Deus fala, André, faz tal coisa? Faço não. Só nós, né, que nos tornamos a complicação desse negócio. Então Deus é esse ser criador, embora ele seja esse ser supremo, soberano, autoexistente, autossuficiente, poderoso, que não depende de nada de ninguém, mas ele nos convida nessa criação, ele nos convida a
ter um relacionamento com Ele, porque Ele é um ser pessoal. Quem é um ser pessoal tem relação. E quando Deus cria, seja os anjos, que são seres pessoais também, e nós, Ele quer um relacionamento. O porquê que Deus, sabendo que o homem ia comer daquela bendita daquela árvore, a árvore era bendita, maldito foi o homem, mas não por comer a árvore em si, não era a árvore, não é? O pecado não foi também o ato sexual, tá? Não tem nada a ver. Por que Deus deixou aquele trem lá, se Ele sabia? Pode até ser que tenha outra resposta, mas eu entendo que Deus queria que o homem livremente decidisse se relacionar com Ele, porque se Deus cria seres que não têm opção de escolher, Deus iria criar robôs, máquinas, e Deus queria um relacionamento de amor, e para amar precisa ter a possibilidade de não amar, não é? Deus poderia criar assim, não, esse homem não vai errar e ele não vai ter opção, ele vai me amar. Não seria relação de amor, seria de imposição, de opressão. É mais ou menos como um príncipe que se despe das suas vestes reais e vai passear no seu reino. E aí, um dos campos vem uma moça bonita, volta para o palácio e diz: pai, o rei, eu quero casar com tal moça de tal terra. O pai manda então uma comitiva e vai buscar essa moça e diz para o pai da moça: meu filho quer casar com a tua filha. Essa família fala: nós vamos entrar para a família real, isso é um privilégio para nós, claro, damos a nossa filha ao príncipe, aquela coisa toda, casamento muito bonito, pomposo, né? E casaram os dois. Em dado momento, depois do casamento, o príncipe andando pelo palácio vê a princesa triste,